Eu tinha, um pouquinho antes da gestação, eu tinha acabado de passar por 6 cirurgias no períneo. Eu tinha uma fístula. E para ela, na verdade, ela se formou por causa de uma negligência médica, que aí depois teve que ser consertada e nisso deu 6 cirurgias, né? E aí, depois dessas cirurgias, eu fiquei muito traumatizada com qualquer intervenção, né? Qualquer cirurgia. Mas também era uma cirurgia, eram cicatrizes no meu períneo. E aí, quando eu engravidei, eu falei, ótimo, legal. Para onde vai essa criança quando ela quiser nascer? Vai ter que nascer pela orelha, porque eu não quero que essa criança saia por nenhum lado, né? Eu não quero mais uma cirurgia e não quero um parto normal. O que eu faço agora? E aí, eu comecei a conversar com uma amiga, com um amigo, na verdade. Na época, eu estava fazendo uma peça de teatro, né? Estava em cartaz. E aí, ele falou assim, olha, eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta pélvica. Por que você não conversa com ela? E aí foi o que me salvou, assim, porque com 12 semanas eu comecei a fazer um tratamento com ela mesmo, por conta das cicatrizes, né? E aquilo me ajudou demais, porque eu tava com medo. E aí eu comecei a cogitar a ideia do parto normal. A minha mãe, ela teve 2 filhas, né? E nós duas, eu e minha irmã, a gente nasceu de parto normal. Mas, obviamente, a gente nasceu de um parto normal fruto de uma violência obstétrica, né? Porque na nossa época era isso. Calma que eu falo demais, aí eu preciso tomar. Aí, então eu tinha um pouco de trauma de parto normal, não queria parto normal. E aí eu falei, bom, vou querer uma cesárea, porque é uma tecnologia, né? Rapidinho, sentou lá, deitou, resolveu o problema. E aí, quando eu engravidei, eu falei, putz, não é tão assim, né? Primeiro que eu passei por médicos de plano de saúde pavorosos, que eu sofri violência já na própria consulta, né, de pré-natal. E aí, com essa fisioterapeuta, eu comecei a buscar novos mundos. Algumas amigas minhas tinham acabado de parir em casa de parto e tal, e aí elas começaram a me dar um pouco um norte. Na época, 11 anos atrás, a gente tinha uma lista de e-mails, que era o Materna SP. E aí, na lista de e-mails, a gente conversava sobre isso, né? Sobre indicações. E há 11 anos atrás, tinham 5 médicos em São Paulo inteiro que atendiam parto humanizado. 5. Caramba. Literalmente contava na mão, nos dedos de uma mão só. E aí, eu peguei o telefone dessas médicas e entrei em contato. Quando eu fui na primeira consulta, eu falei, gente, é outro rolê. Totalmente diferente, né? E aí eu me apaixonei e comecei a estudar, né, sobre o que era que eu estava me metendo. E aí eu comecei a perceber o quanto eu estava me livrando de tanta enrascada. Só que, ao mesmo tempo que, né, a gente vai descobrindo, a gente vai querendo meio que bater na porta da galera e falar, gente, vocês têm que descobrir isso, né? Eu fiquei por muito tempo, assim, muito horrorizada, mas com muita vontade de falar sobre isso. E aí aconteceu o meu parto, que foi lindo. Tinha tudo para ser uma cesárea se fosse com plantão, que se não fosse com médico humanizado, se não fosse com doula, né? Porque ele foi um parto que, assim, a bolsa rompeu antes do trabalho de parto. A minha filha demorou para descer, né? E rotacionar e tal. Então, teve várias coisinhas que, assim, hoje, olhando, são coisas absolutamente normais, né? Mas que para um plantão era um prato cheio para uma cesárea. Então, eu saí de lá, assim, muito feliz com o parto.